Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. Criminalidade e a segurança pública. Este é o tema em destaque de hoje no Contacto Direto. Em várias localidades da cidade da Praia, os residentes relatam casos de ameaças, roubos e intimidações que, segundo eles, foram perpetrados por grupos de delinquentes. A segurança pública é uma preocupação crescente e a proteção individual se torna essencial diante de alguns casos gritantes de criminalidade. Mas como a sociedade e as autoridades estão lidando com essa realidade? Vários são os cidadãos que já sofreram ameaças ou passaram por uma situação de risco por causa da onda de criminalidade. Começamos a contar a história deste jovem. Eu sei que eu estou mandando uma vez uma coisa como licença. Eu ninguém vizinha. Mas ninguém vizinha para mim. Mas que não me passa, um peguei vizinho, não tem que para mim. Que não me passa, tu é tudo no Hoje as duas essa pessoa ali, as duas eu comer uma vez ele pode arrebentar ali. Que eles costumam arrebentar. Tem 20 anos de idade e desde há muito escolheu a zona de Alto da Glória para viver junto com os seus pais. No entanto, nunca chegou a pensar que um dia sua vida iria transformar num pesadelo. É que, segundo nos contou com frequência, os ditos delinquentes decidiram-lhe aterrorizar. Com medo, Kenny faz os seguintes relatos. E desde o início, é para mim, eles tinham roubado minha televisão dentro de casa. Então, fazia queixa para mim, a gente tinha de dúvida de quem. Então, bem na esquadra, fazem queixa com dúvida que as pessoas que tinham mais ou menos de desconfiança quem é por isso que estava na minha porta sentado aquele dia, quem sei. Então, quando que vem em casa tinha televisão, fazia aquele queixa, passando e acho um dia ou 2 dias de queixa, me lá na campo, então que os indivíduos vieram fazer troço a mim, mas aquele que é espanhol ainda é meu canário. Então, eles vieram fazer uns troços xenófobos, depois não tinha uma polícia para morrer, que os indivíduos que roubaram ali na casa estavam lá. Não tinha uma polícia, a polícia bem tenta pôs diante, canto a polícia pôs diante, a polícia sai, me fica só lá campo. Então, um daqueles indivíduos que está naquele grupo, é bem, e chica falou, como você passa? Eu falei, não, não tinha uma polícia para um rapaz que rouba dentro de casa, e deu uma garrafa na roça, e deu uma garrafa, e depois não começa a luta, que me encargo para aquele pancada ali. Denuncia perseguição, intimidação e ameaça de morte por parte dos jovens delinquentes. Tem militar dentro de casa, enchente pouco riba a casa, se amanhã se pode hoje ali, eles roubam ali sem 5 pernas, eles vêm viram até arrebentar a porta, minha porta se amanhã vem, a porta se que está. Tudo arrebentado, a minha está ser ameaçado de morte, está ser ameaçado tudo curto. Rapaz, é toda glória ali, moco, eles têm raiva, mas eles estão falando que está chibando na polícia, mas emitiu hoje para a polícia nada deles. Emitiu hoje para a polícia nada deles, emitiu hoje entra nesse assunto. Gosto deles terem raiva de mim para disso, e eles têm inveja de mim, trocaram aquela coisa ali que eles roubam, a minha já pode queixa, não pode falar a polícia nada. Um caso que aconteceu em Alto da Glória, zona esta que em tempos era chamada de inferno. À semelhança do jovem Kenny, o Senhor Domingos também já chegou a enfrentar dias difíceis com os atos dos delinquentes. O que se passa ali na minha casa já passa limite para modo e roubos e consequentemente a fazer ali. Já roubam, tem que para conta geral já passa mais de 4 ou 5 mil contos só de roubo ali. Roubo e assalto na minha residência. De 270 carneiro, 18 vacas, bandido acaba com o morro, mas tem que cabe. De braços cruzados e sem poder fazer nada, Domingos Barros apenas tem vindo a contabilizar os prejuízos. A sua casa foi assaltada por várias vezes e teve enormes prejuízos financeiros. Serralheiro de profissão, só em 2024, a sua residência foi assaltada 4 vezes e num dos atos dos criminosos
foram levados todos os seus materiais de trabalho. Além da rede, assim, roubando tudo peças na rede, vez. Além com rede ali, além com três botas na caixa, parado junto com o barco, assim, que tem trabalho, como coisa. Bandido que tem trabalho, mas. E a autoridade que se toma iniciativa com o bandido. Um caso que aconteceu em Alto da Glória, zona esta que em tempos era chamada de inferno. Aqui, na zona de Alto da Glória, os moradores enfrentam vários problemas e na lista das preocupações estão a insegurança, a criminalidade e a delinquência juvenil que continuam a marcar a vida e o dia-a-dia dos residentes. Isso toma móveis, isso toma tudo coisa. Ali, o disse ali, o por conta, mas o que nada. A mim se pretende ser ali a semana. Toma ali que a costa. Rapidamente, disse de autocarro lá, sem lá, me que acompanha o caso que me quer ali, se me para não deixar junto, não soube piar, não deixar junto, me acompanha esse caso ali, sem derriba ali, ali que tem segurança, ali que tem nenhuma segurança. Para tentar minimizar o problema, a associação local e os moradores organizaram uma marcha apelando segurança, paz e tranquilidade na zona. Que é uma forma que não encontra de sensibilizar pessoas, consciencializar sobre os atos ali também que tem estado a acontecer. Claro que não te fica um bocadinho mexido com isso, não? Porque nunca te crê isso para acontecer nessa comunidade ali, Alto da Glória, nunca te crê, para não querer desenvolver. Em vez de ter crime, não querer desenvolver e muda o aspecto de cada jovem, muda o comportamento, até porque não querer as oportunidades, não querer das uma vida melhor. Então, falou assim, isso traz aquele mundo que está nele. É lógico que aquela causa que você está falando ali é tocando no estudo também, por isso também não intervém, não tentou de que forma que não pode ajudar jovem, para não hoje assim não tem melhor na nossa comunidade em si. Kenny mora com o seu pai e juntos passaram por todos esses momentos difíceis. O pai do jovem, também aflito, conta que por várias vezes teve a sua casa invadida. Para o seu espanto, em vez da situação melhorar nos últimos tempos, as ameaças ficaram cada vez mais frequentes. Nós dois. Quando que me acha tudo coisa, a minha dieta, minha chega ali, acha portas, acha aquelas. Tinha gente que tipo, eu fazem canto mesmo, eu fazem canto mesmo que as coisas ali. A mim que falta ninguém. A minha pingo grog ainda bebe, dessa vontade para me alegra. Minha trabalho todo dia ainda vivo minha vida. Episódios de violência que culminaram com marcas de agressões visíveis espalhadas pelo corpo de Kenny. Assustado, este jovem desabafou que há muito que não sabe o que é viver em um ambiente tranquilo. Por causa das perseguições e ameaças, Kenny passou várias noites em claras e com medo de descansar em pleno. Receio de dormir e não acordar com vida para mais um dia de batalha. A mim conhece pai que está morrendo, a mim nunca traz a minha casa, nunca convida a minha casa. Nem depois vem para fazer uma porta daquela maneira ali, que ele vive, ser que um ser humano. Fogo, a mim cadê besta, a mim nunca faz nada. A mim queixa para morrer não tem direito, bonito. A minha durante sofre xenofobia com coisas dessas, mas a mim nunca faz nada. Imagina ontem, 10 anos ontem que dormi, além de pancada, que comer, que tem aqui ali. 10 de ontem, nem gosto, nem eu sair de língua até tempo passa. A mim só te pedi apoio para onde que é de justiça para ajudar a mamãe. Nunca tem nem código bem, não se afrontar, pode, que é daqui ainda pede. O caso já é do conhecimento das autoridades. O jovem apresentou várias queixas à polícia. Os traumas aumentaram e psicologicamente Kenny não se sente preparado para seguir com os seus planos caso soluções não forem encontradas para salvar a sua vida. Um queixa, quem queixa, mas é proibido de queixa, tocar o bandido e a polícia gosta de jamba queixa, a gente faz 2, 3 queixas lá que iam fazer, gosta de se matam. Dentro do caso, está bem, está tinha morto, essa foi noite, eu fazia queixa que está dentro nada. Uma vez escreve para ti que morre, para ti que não coisa acontece, e pensa com você não. Menino, pensa bem, dando apoio de verdade. No caso do Sr. Domingos, apesar de várias ocorrências, os supostos delinquentes, segundo nos conta,
sempre conseguiram fugir e ficaram sem prestar contas à justiça. Agora que a gente chama a polícia, por isso que a polícia não chega aí fora de hora. Então, queria para a autoridade, toma a iniciativa, para o meu humano, tudo humano, e meu cidadão cabo-verdiano. Me mentem em condições de chate também, me mentem chate. Agora para uma coisa, me arquem de uma polícia, por isso que eu também chego na hora. É já fazer fuga, já vai onde gasta se bem. E me se sempre me enfrentar, é coisa que se vai, é morte. E a questão que se coloca é como garantir a segurança pública e proteger os indivíduos em situações de risco. O investigador e especialista em segurança pública José Rebelo tem analisado de forma frequente este fenómeno que afeta a sociedade cabo-verdiana. A criminalidade e a segurança andam de certa forma juntas porque o Estado nasceu para proteger as pessoas e seus bens. É a promessa do Estado. Tem havido muitos debates sobre a questão da criminalidade e não há um consenso, afinal de contas, aonde é que nós estamos. Olhando para os estudos que eu tenho realizado, sobretudo nesses 20 anos, mas com particular incidência nos dados dos últimos 7 anos, nós podemos dizer que nós temos tido, desde os primeiros registros da criminalidade, um aumento contínuo, salvo exceção esporádica de queda das incidências num ou noutro ano por diferentes fatores. Nesse momento, nós podemos, à luz dos dados do gráfico em apreciação, entender que o ano passado nós atingimos a maior taxa de registros de processo crime em Cabo Verde, ou seja, nós atingimos um pico nunca antes atingido de 32.239 processos crimes. Voltamos a falar do Kenny, o jovem de 20 anos que neste momento encontra-se a fazer um curso profissional. Estudar é o seu maior sonho para poder mudar de vida. Devido aos problemas, muitas vezes este jovem deixou de ir assistir às aulas, matando aos poucos o seu sonho. Ao jovem Kenny, não só os cegos delinquentes o tiraram, levaram também com eles algo que para ele valeu sacrifício para poder conquistar. A minha fica toda, a Espanha mota tudo com documento, e a Espanha televisão, a mim se manhã ele, nada fazem que tem. A minha tenta ali fazer aquilo que se quer comigo. Para morrer a mim, se para, você põe coisa de mata, companheiro, quase. Não está fazendo da mata. Nem só que minha coração quer que ela por isso que você está fazendo aquela coisa ali, mano. Pronto. E disse. Para procurar a paz e a tranquilidade, há moradores que optaram por deixar as suas casas e procurar outras zonas para residir. Numa análise descomplexada, o jurista Juraci Silva vê com muita preocupação esses casos. Para ele, isto demonstra a completa ausência do Estado na proteção e segurança das pessoas. No caso particular do jovem Kenny, ameaçado e intimidado por um grupo de jovens, o jurista acompanhou com muita atenção. Numa análise pormenorizada, diz que estranhou a falta de reação do Estado, pois, segundo o mesmo, o jovem teve vários direitos violados. E no caso em particular desse jovem de Alto da Glória, ali na verdade existem várias questões que foram violadas. Primeiro, a Constituição da República Cabo Verde, lá no artigo 28, 29 e 30, garante a todo cidadão o direito à liberdade, o direito à vida, à integridade física e moral. O direito à liberdade, que é o direito de ir e vir, né? E o direito à segurança pessoal. Então, no primeiro momento, né, ele está invocando 3 direitos garantidos pela Constituição da República de Cabo Verde, né? No segundo momento, ele agiu corretamente ao buscar às autoridades públicas para que o seu direito fosse protegido, que não teve nenhuma resposta. Isso é grave, né? Porque se o cidadão não consegue que a autoridade policial, né, ou o próprio Ministério Público, né, o proteja dessas ameaças,
Então, isso é uma situação da ausência do Estado, né? Ou seja, um Estado falho. E então, quem ele vai procurar? Né? Não adianta depois, eventualmente, vier a se concretizar essas ameaças, ele vem com a integridade física violada, ou a própria vida, o que vai adiantar? Né? Uma indenização não tem como trazê-lo de volta. Então, na verdade, eu vejo isso com muita preocupação em Cabo Verde. Isso é uma demonstração da completa ausência do Estado, né, na proteção social e na segurança das pessoas. Para o jurista, trata-se de um caso grave em que a Ordem dos Advogados e a Comissão dos Direitos Humanos devem intervir e avançou que nesta situação o jovem pode pedir um recurso de amparo. Em tese, nós estaríamos diante de um flagrante delito que é a prática, né, onde acabou de acontecer o crime, né? Não dá para ficar esperando algo mais grave acontecer. Então, ele tem que realmente, eu acho que a Ordem dos Advogados, ou se não a Comissão de Direitos Humanos, deve intervir nessa situação, né? Até para que as pessoas, as comunidades saibam que existe autoridade em Cabo Verde que devem ser respeitadas. Então, a Comissão dos Direitos Humanos deveria intervir e até mesmo utilizar o que a gente chama de ação coletiva em favor da comunidade ou do próprio cidadão que está sofrendo as ameaças, mas essas instituições devem serem acionadas para que haja alguma resposta e ele possa ter segurança na vida dele e eventualmente, depois, buscar a indenização pela perda patrimonial. O jurista ressaltou ainda a importância da imprensa no relato destes casos. No entanto, durante a cobertura em Alto da Glória, nem a nossa equipa escapou da ameaça e da intimidação dos jovens que estão a ser acusados de delinquência, uma situação que, sem sombra de dúvidas, põe em causa a liberdade de imprensa que é garantida pela Constituição da República e que deve ser salvaguardada. E o que me deixou mais indignado foi a própria reportagem também ter sido hostilizada pelas pessoas que estão ameaçando. Então, isso é realmente um quadro muito preocupante. Isso aí até foi uma das questões que me trouxe muita reflexão, porque até mesmo o direito internacional de guerra, né, a imprensa ela tem essa proteção de trafegar e dar informação, né? Então, se numa comunidade pequena como a Alta Glória isso não for respeitado, é uma situação realmente que exige do Estado uma posição urgente, né? Ou seja, o Estado precisa se fazer presente nessa comunidade, precisa restabelecer a ordem e a autoridade do Estado, né? Porque a imprensa deve ter, né, a liberdade de imprensa é algo também que está na Constituição, é algo, diríamos, sagrado para o nosso direito. Uma vez mais, ressaltou o papel da imprensa no país, pois, segundo disse, as pessoas têm buscado, através deste meio, relatar aquilo que lhes tem indignado, sobretudo nos momentos em que as autoridades e o próprio Estado não comparecem para solucionar os seus problemas. A semelhança de Alto da Glória, em Bela Vista e também em São Pedro, a insegurança preocupa os moradores. São zonas consideradas com alto índice de criminalidade. Em Bela Vista, zona vizinha de Alto da Glória, no início da noite, 2 minimercados foram assaltados à mão armada pelos delinquentes. Nas redes sociais, esta é a imagem em circulação, mostrando o real momento em que os jovens delinquentes estavam em ação. Uma situação que deixou os moradores com medo. Na duas lojas grandes de Bela Vista ali, houve 2 assaltos. Se faz assaltos, chega-se, bloqueia pessoas e depois eles entram e fazem aquilo que eles querem, saem bem.
Este jovem, mesmo estando livre, sente-se que hoje em dia viver na zona de Bela Vista é como se estivesse numa cela. Nada de amizade, nada de assim, na Bela Vista são coisas tipo na setor, na cadeia. Buta sai, buta tona entra, pouco minuto, sociedade que tem, ninguém na rua, tudo alguém dentro dessa casa te previne, para mais rua, perigo, alguém se ataca, alguém se arranca, se pode. A mim que ela naquele ponto lá que está chama Bela Vista de jovens também se consciencializa a sociedade. O sentimento de insegurança também afeta os moradores de São Pedro, uma zona com alto índice de criminalidade. Por aqui, conflitos entre grupos rivais estão a preocupar os moradores, resultando em invasão ao domicílio, roubos e ameaças aos residentes. Depois para os seus filhos pagaram de uma situação muito mal. E seu filho, eu também tenho filho, tenho os filhos. Não é normal, não, para deixar o filho brincando na rua já, mas para onde? Você está com o frio. São Pedro é uma zona pior. Ali está aquele 2 rapazinhos ali de baixo, aí esses 2 irmãos. Aí esses moram ali, as moças mesmo que estão ali. É uma guerra descontrolada, e tira, e pedra, e tudo coisa. Aquele dia que sábado ali que acontece aquela coisa ali, minha filha essa taibinha chas, que os grupos de rapazes arrebentam aqui, acho que então a rabinanese faz para morrer, que essa faz aquilo lá. Escova minha filha, sua filha, es basali pedra na pé, e ainda manda recado na casa, mas está basali de bafatada. Mora que dá bafatada, mas achou mamãe ainda por cima, mas quando mãe vem, me será que faca na pé de pescoço. Pede tudo mãe para desses filhos consigo, acaba com aquele guerra ali para morrer, guerra que te leva nada. Invasão ao domicílio e aos estabelecimentos comerciais e cenários de intimidação são frequentes em São Pedro, desabafam os moradores. Minha filha também está por diante, pesada. Minha filha com minha filho mais que estava ali. Bem onde entra na guerra, o único que eu essa família está para o pescoço. A mídia não podia ir trabalho para a ascensão. Para morrer sim bem está por diante. Tem enfermagem de tiro com o tobe, claro, tá tiro, pedra, garrafa, tudo o tobe tá. A nós já se não mostra já que a polícia vai já está bem para matar de trás, que ele pode. Por causa das ameaças e intimidação, esta estudante diz que sentiu-se obrigada a abandonar os estudos para poder garantir a sua segurança. Relata que sofre ameaças constantes e vive com medo, pois a qualquer momento pode ser atacada pelos jovens. Na escola nunca sabia mais só dos dois. No tá paragem, estava atacando na escola com a paragem. Essa junta com você mulher, com você mãe, tá ficar também na paragem, estava ameaçando na paragem com pistola. No larga a escola para morrer. Nós dois, no larga a escola, não fica aí na casa. Nós a gente mariado para morrer, a rinca por diana, para um cu, para morrer, subir e você, mas tem inimigo para trás que sabe se vai do. Bocata fica na rua para morrer rapaz na guerra, que ele me secava para o nosso filho, nós não conseguimos para nós.
Isso é triste. Não é apenas a Josiane que deixou de estudar por medo de ser atacada a qualquer momento pelos delinquentes. Há outros relatos já conhecidos pelo professor e sociólogo Paulino Moniz. Na escola, por exemplo, alunos que se abandonam na escola para modo de criminalidade e atendeva enquanto professor, atende um mãe que estava em pânico com seu filho, porque eu falei que eu tenho um filho que de 30 anos que tem uma perna, que ele que está cuidando dele, e eu tenho mais um outro filho de 17 anos para modo de criminalidade, jovens de ameaça, e vai pôr na escola num outro município no interior de Santiago, para modo de a criminalidade. E aquele outro de 14 anos já estava com o grupo de ameaça. Inclusive, no ano passado, já aquele mais pequenote teve que abandonar a escola no último trimestre, porque o rapaz estava assaltando ele, atacava ele na escola. Os residentes, tanto em São Pedro como em Bela Vista, esperançosos por mudanças, clamam por justiça na tentativa de retomar a segurança e a tranquilidade nestas duas zonas periféricas. Pode ser certo, o problema é para fazer justiça sobre que assalto que deve para Jodi. Um mês de assim, tempo de coca. Hoje eu estou com medo. Metendo-se na rua. Para fazer justiça, para tomar medida com aqueles rapazes lá, para morar no dar casa, para não vir para nem mora. Nunca vem para não ser burro na corrente. Alguém que vem da fazer muita guerra, naquele colégio que tem paz, que tem amor, ali mesmo se toma uma decisão para acabar com as guerras ali. Quando o que ainda pede é justiça para acabar a guerra, cada vez se tormenta mais teu. A criminalidade é um problema social que afeta toda a estrutura de uma sociedade com impactos físico, emocional e financeiro. Em uma análise sociológica, Paulino Moniz lança um olhar sobre este fenómeno que tem afetado o país. Hoje, a criminalidade na capital do país tem sido um dos graves problemas de nossa sociedade, uma vez que acaba por afetar toda a estrutura da sociedade. Hoje se não percebe e pessoas estão tudo com medo de andar na rua, de estar na rua, ou até medo de estar dentro de sua própria casa. Eu, enquanto professor de educação de adulto, e alunos a partir de 8h30 dentro da sala, está fica olhando simplesmente. Por quê? Porque não tem que ir para o autocarro também, porque nunca pode durar contigo, nunca pode por causa da violência juvenil e da violência urbana. Então ele tem um impacto grande na sociedade. Ele acaba por afetar os bens públicos que não tem. Então lembra na minha zona, São Pedro, e depois de um momento de ataque, assalto no autocarro, e a empresa deixa de pôr autocarro para aquela comunidade. Então toda a comunidade fica a sofrer por causa disso. Então, a criminalidade em si acaba para mexer com toda a estrutura da sociedade e todos os indivíduos pagam direto e indiretamente para a modo que ela. Um fenómeno com custo elevado em diversos setores da sociedade. Falando isso, nem o próprio órgão responsável pela promoção da justiça fica de fora. Ele acaba para mexer com tudo. Sobrecarrega a justiça, não tem justiça sobrecarregada para modo de ondas de criminalidade, da violência juvenil. Não tem famílias que estão confinadas, pessoas que estão confinadas dentro de casa e que às vezes que trabalha ou forma como ele trabalha, e pessoas que estavam fazendo um exercício físico e caminhada para modo de criminalidade. Então não percebe o impacto que isso tem. E isso não pode trazer em outras dimensões ou multiplicar para N outras situações que pessoas que estão dentro dessas casas, às vezes, que estão seguros. Por exemplo, e que está tranca tudo casa, que pessoas que estão põe grade na tudo parte de casa, que transforma essas casas numa prisão. É por causa da criminalidade.
é pessoa, é táxi que às vezes que estava tudo usando, e principalmente na toda hora. Não imagina agora aquela pessoa que mexe aquele serviço, onde você tem ser recebida. Então, criminalidade cima está, essa está feita a sociedade cabo-verdiana. Ela acaba para mexer com a economia, ela acaba para mexer com infraestruturas na comunidade, e toda a estrutura está a ser afetada. Fazendo um raio-x da criminalidade e insegurança na cidade da Praia, o investigador e especialista em segurança pública José Rebelo explica as razões que estão na base deste fenómeno. A ausência de laços comunitários é apontada como um dos motivos para essa desunião. A Praia tem dois elementos fundamentais. Primeiro, a própria complexificação urbanística e a problemática do crescimento desorganizado leva com que Praia seja o espaço onde todos vêm parar, de todas as ilhas e de todo o território e muitas vezes de outros países, e há uma ausência plena de laços comunitários entre diferentes pessoas que vêm morar na cidade da Praia. É lógico que nisso nós vamos encontrar bairros onde a coesão comunitária é maior e bairros onde a coesão comunitária é menor. E quanto menor é a coesão comunitária, mais, portanto, é a existência da situação criminal. No entanto, é preciso ter alguma cautela quando a abordagem tenta definir Praia como mãe de todos os problemas do país, ou então um sítio onde a criminalidade é mais exacerbada. Nem sempre é assim. O que corresponde que, apesar da realidade inegável do momento da criminalidade na cidade da Praia, a criminalidade está em todo o país. Esta jovem já sentiu na pele as consequências da criminalidade e da delinquência juvenil e teve que arcar com os prejuízos dos seus bens que foram roubados. Hoje eles costumam entrar na casa para a janela, eles apanham dinheiro, roupa. A minha opinião, acho que está teu. Alguém tem mirando na rua, turistas estão entrando com a subode. Outro alguém está falando para levar lá atrás e no taxista que está querendo levar para morar lá atrás com a subode. Também o rapaz está põe pedra no caminho para fazer assalto. Às vezes então convida alguém também para bater uma. Essa flor lá na zona de noite, que também é um bocadinho complicado. Também em pleno centro histórico do Platô conseguimos falar com uma outra jovem que demos o nome de Maria. Ela já sofreu 3 assaltos e num desses incidentes foi violada. A minha chama criminalidade que não continua, apesar de que às vezes não acreditamos na situação, mas está controlado, mas às vezes só tem que sofrer na pele que sabe o quanto que tem sido desafiador. Já sofri 3 vezes. Infelizmente, com consequências graves, até na situação de um abuso sexual, mas é caso que acontece e depois fica impune. Como agora com demônio, acontece mais que pessoas que foi abusado ou também que sofrem violência de caso-bode, está só por no cadastro e depois que o criminoso fica solto. Como há de pouco tempo, esse arquiva caso e depois nunca mais para fazer nada. Uma marca que a Maria carrega para o resto da vida e lamenta o facto da justiça não funcionar e o suposto acusado ficar sem ser responsabilizado.
minha caso, por acaso, aquele que foi mais grave, é que sofre abuso sexual, que foi arquivado, acho que menos que 1 ano foi arquivado. Esse homem, depois de 1 ano, como responde, e depois é mesmo perguntas, se gosta de ensinar, a cacharo, porque tem nada a fazer, fica também todo dia com a mesma situação. No que toca à eficiência da justiça, o especialista em segurança pública tem a sua opinião. Há muitos relatos e há evidência clara, portanto, da ausência da eficiência de entidades que têm a seu cargo a lidar com as políticas e da criminalidade, seja do ponto de vista de prevenção, seja do ponto de vista de repressão. E, em algumas situações, nós temos tido também entendimentos não tão adequados em relação ao relacionamento da interoperabilidade do sistema para produzir o necessário resultado. Muitas vezes nós ouvimos, portanto, a Polícia Nacional a falar dessa dimensão de as pessoas são detidas e são levadas ao Ministério Público e ao Tribunal e depois são soltas. E isso, por algum tempo, mostrou-nos claramente a ausência da necessária articulação para construir a eficiência. É lógico que nisso vamos ter a ponta de 2 instituições. A Procuradoria-Geral da República, que é a entidade responsável pelas políticas criminais, mas nós temos também a Polícia Nacional, que é a instituição que tem a seu cargo as prerrogativas de garantia da segurança interna, da aplicação da lei, da prevenção, portanto, da criminalidade e da proteção das pessoas. Do ponto de vista jurídico, é lógico que há um conjunto de perturbações relativo à compreensão daquilo que são as ações de órgão de polícia criminal naquilo que são as recolhas de informações para fins processuais, que sim, depende do despacho do Ministério Público para se poder averiguar e recolher determinados elementos de prova numa determinada tipologia de denúncia, mas nós não podemos esquecer que cabe à Polícia Nacional, em qualquer das circunstâncias, prevenir a criminalidade e proteger, né, os cidadãos de todas as espécies de ameaças. A Polícia Nacional, que no âmbito das suas ações tem por missão combater a criminalidade e proteger a população. Retomamos agora o último bloco do Contacto Direto, dando continuidade à história do jovem Kenny. Na nossa segunda ida à zona de Alto da Glória, encontramos um novo desfecho. Tanto ele como o pai estão mais tranquilos e mudaram de residência para encontrarem a paz. Depois de momentos de afronta, turbulência, ameaças, perseguição e intimidação, o jovem Kenny e o seu pai, com apoios, conseguiram mudar de residência e os supostos responsáveis foram identificados pela polícia. Depois daquela hora que eu saí da minha casa, não foi atacado com o pé. Eu caçou menino com um vizinho que dá depoimento, não foi atacado. Dentro de casa, depois me acaba com a polícia. Então, naquele desespero que me vai recorrer, quando me vai na daquele apoio que me vem, estou na Bano de Lima, consigo dar apoio que me vem, toma coisa na casa de bandido. Com o grande apoio de polícias, então, só para não esse piquete mesmo, muito gratidão a isso tudo. E graças a Deus, pai, pensar mais tranquilo. Mas meu objetivo é sair de pai mesmo. Já, pronto, está para mais. Momentos de tranquilidade que os dois esperam continuar a reinar nas suas vidas e estão expectantes de um futuro melhor. Por agora, a finalidade deste jovem é terminar a sua formação, apesar do trauma que lhe acompanha todos os dias. Mais paz, mais dignidade, pai. Infelizmente, é só mim que eu passo por aquilo, muitas pessoas. E eu estou sempre a fazer eles viajam. Mas uma vez que eles rebentam a porta de verdade, então eu sinto que eu afrontado mesmo. Dentro de minha própria casa, eu sinto afrontado, mas graças a Deus.
Nós recuperar o consumo de uma moto, minha TV, que gasta um bocadinho, nós já conseguir. Que eu outro ainda não consegui, mas nem foi mais Deus também nem. Se não é que eu consegui, Deus também nem, certeza. Me agradeço, nós por morte, se cara, nós, manhã só flanha fica, tinha aquele apoio de sair de lá, mas não está tudo tranquilo. Segundo informações, houve intervenção das autoridades policiais e 4 jovens que supostamente estavam a perseguir Kenny foram detidos. Como medidas de coação, ficaram com pena suspensa e estão proibidos de contactar ou aproximar do Kenny, um caso que continua sob alçada das autoridades. O sociólogo Paulino Moniz partilha da opinião que as consequências da criminalidade e da insegurança têm afetado a saúde dos cabo-verdianos. O que devemos hoje é a definição de saúde enquanto completo bem-estar físico, mental e social. E não está percebendo, mas socialmente não está doente. Nossa sociedade está doente. Quando mim sinto a vontade de estar num braço, quando me sensata anda na rua hoje, 2, 3 alguém está por cima de mim, entra em pânico. Quando me está na minha casa, mas está sonha com pesadelo, com aquele outro, constantemente sobre assaltos e cada pessoa que dá do caso bode, não imagina o impacto mental e emocional que isso está trazendo a ele e na toda a estrutura da família. Então é isso que não é se entende. Por quê? Porque não nos apoia basicamente e alguém assalta aquilo. Mas para que quis matá-las? Que podem matar elas? Canta Espanha dinheiro. Essa chave é possível. Essa chave é possível. Nem que justiça. O mais rápido possível. Amor, eu não tenho dor de ti, eu tenho raiva de ti também. E que eu sou dor, eu tenho raiva. Nós estamos só numa dimensão de assalto, mas isso acaba por trazer impacto grande na vida de qualquer pessoa que foi assaltada, de família e de toda a comunidade. Por quê? Porque é mãe que está em pânico porque se filho já dura para chegar a casa. É mulher que está em pânico porque o marido não está na casa, ou já dura contigo, ou está na noite. Então, é essa criminalidade, ou seja, é o impacto que a criminalidade tem. Só que tem um impacto que às vezes também nunca se consegue medir, nunca se consegue hoje. E quem está mas sociologicamente não se prende por um zoom, quando pega situações, para fazer um zoom sociológico, para poder analisar mais a fundo. Por quê? Porque senão não fica meramente na estatística. Mas o que nem pego a cada caso, o impacto que ela teve na vida de aquela pessoa, na vida de aquela família, na vida de aquela comunidade, não pode perceber mesmo de longe superior do que simplesmente não fazer uma análise frio com dados estatísticos. A Polícia Nacional realizou uma mega operação em diferentes bairros da cidade da Praia, tendo detido 11 pessoas e apreendido vários objetos, dentre eles armas de fogo. A prevenção é tão importante quanto a repressão. Neste particular entra também o trabalho da polícia. Para garantir a segurança dos cidadãos, a Polícia Nacional assegura que tem desenvolvido ações em prol da segurança e a tranquilidade das pessoas. Em 2024, a taxa de criminalidade em Cabo Verde diminuiu 10,1% em comparação ao ano de 2023, disse o diretor da PN, com base nos dados oficiais apresentados no mês de março. Durante o ano 2024, de depreender que a evolução do número de ocorrências criminais registradas na Polícia Nacional, a nível nacional, diminuiu 10,1%. Em 2024, registramos um total de 20.500
524 ocorrências, menos 2.314 que em 2023. Dados apresentados pela Polícia Nacional, mas que não vão ao encontro daquilo que é o sentimento de alguns cidadãos, principalmente os munícipes da Praia. Quando coitado vai para Cauda da Justiça para fazer, bem um rico para fazer, bem pessoas que é de governo para fazer, bem de governo, tudo, justiça tudo é igual, homem tudo é igual. A criminalidade na cidade da Praia está show. Que a sondagem que as coisas que essa fala, mas essa parte mais que essa parte. Nós, por exemplo, que está anda na rua aqui que tem segurança, quer dizer, a nunca tem segurança para ajudar, quer dizer, o criminalidade que está na praia, só nós que gente que está hoje. Costuma dar o caço-bode, costuma tomar o telemóvel, assim. Também costuma assaltar na minha casa. Mas botar bem na polícia, às vezes esta flow, deixa queixa e depois não tá chama. Às vezes alguém que roubou que está pegado, botar fica tão ujel, todo dia. E depois quem que está roubou tem mais coragem de que é prejudicado, que fica prejudicado. Não fica que para modo de médio de jovem, comportamento de jovem. Este especialista em segurança vai mais longe e faz análise dos dados que a Polícia Nacional tem apresentado ao longo dos anos. É bom entender que as ocorrências policiais definitivamente não são crimes e que também os dados da Polícia Nacional não têm a representatividade que os dados do Ministério Público têm tido. Sobretudo se olharmos para as tendências das diferenças de entradas dos processos com ocorrências referentes à Polícia Nacional, nós poderemos perceber que, por exemplo, entre 2019, no ano 2019-2020, a Polícia Nacional contribuiu com menos de 48% da criminalidade, o que demonstra que, além de não ter a representatividade, já que o Ministério Público ele próprio pode, portanto, receber queixas, crimes, como também a própria Polícia Judiciária pode contribuir com dados significativos. Hoje, a Inspeção Geral da Atividade Econômica também contribui com dados nesse sentido, sem contar com hospitais que podem denunciar crimes diretamente à Polícia Nacional e próprias organizações da sociedade civil que podem tomar parte. O que nós podemos sim entender, para além dessa não compreensão daquilo que é a realidade, é, portanto, um momento constante de diferença de registros de ocorrência entre, portanto, a Polícia Nacional e o Ministério Público, e efetivamente os dados não têm que ser, pelas razões explicadas, iguais, mas há que tomar precaução na forma como a confiança daquela instituição, portanto, reflete na sua relação com as pessoas que denunciam o crime, como também nas próprias ações de avaliação de mérito, onde, portanto, é tido como o profissional reconhecido aquele que reduzir as incidências de criminalidade. Diz também que a confiança dos cidadãos na justiça tem descido, afetando a imagem do setor. Nós estamos a um ponto de não retorno. A confiança do cidadão nos tribunais e nas procuradorias desceu de 2011 a 2024 de 69% e 68%, respectivamente, consoante os dados da INE e da Afrobarômetro, para 42% e 33%, respectivamente. Isso quer dizer que essas instituições deveriam trabalhar e de que maneira para, portanto, para melhorar a sua
confiança, e essa confiança não é sentida. A confiança na Polícia Nacional também, né, desceu de 2011 em 60% para atingir 40,4% em 2023 e 45% em 2024. Relativamente às pessoas que são vítimas dos fenómenos criminais e que mesmo assim não apresentam queixas, o analista em segurança pública explica os motivos. A forma como o mérito dos profissionais da classe policial são avaliados por si só representa um perigo imenso de desvio da instituição, instigando pessoas ou desmotivando pessoas a não apresentar a queixa na instituição. E dos relatos públicos, nomeadamente em órgãos de comunicação social, impresso, rádio e televisão, nenhum cabo-verdiano hoje ignora que constantemente alguém diz que foi a polícia apresentar uma queixa, mas que efetivamente foi demovido porque não havia condições naquele momento para voltar outro dia, ou então para deixar que a própria polícia resolveria a situação, situações essas nem sempre, portanto, acauteladas futuramente. Os cidadãos apelam paz e apostam em comportamentos adequados por parte de cada elemento da sociedade. Bom, para o governo já que estava a educar cada um alguém. Alguém tem que ter educação cabeça, educação também de casa. Agora, se pode implementar mais, põe mais polícia, educa pessoas psicologicamente, abre espaços onde que esta mostra jovem realmente é aquele que ganha para a sociedade. Esses jovens vão para aquele outro caminho, de um trabalho, cria suas famílias, que as coisas importantes. A mim hoje é mais que, por exemplo, é bom que pegar aquela pessoa que comete aquele crime, mas não sabe para morrer, não costuma fazer trabalho na cadeia, onde que presos a trabalhar no sentido de bem reintegra na sociedade. Então hoje é uma família, governo, nós tudo tem que dar nosso contributo para que não entende, para morrer que as pessoas têm aquele comportamento e tenta trabalhar para que fica a repetir a mesma coisa sempre. Mais do que nunca, especialistas alertam que a criminalidade e a delinquência devem ser combatidas para garantir uma sociedade de paz e segurança com um trabalho sério e de raiz dentro das comunidades. Olha, para o combate à delinquência juvenil no país e na capital, é fundamental que nos percebe que é um fruto de mudança da sociedade. A sociedade está num processo de transformação e essa transformação está trazendo desequilíbrio. Vez e ladrão entrou em casa, abaixo falou, pega ladrão está corre. Hoje ladrão botou o ladrão dentro da casa, tem que ficar o mais quieto possível para matar. Bandido tem dentro de casa, você dentro de casa, está desmontando pessoas. Estava deitado no dormir, apanhando televisão, apanhando viola, apanhando telefone. Então, que uma nova consciência que vem. E ele é trazido para mídia, e ele é trazido para migrações, ele é trazido... Por quê? Porque isso é fruto do desenvolvimento. Agora, o que é que não pode fazer? No mês se trabalha e questão do gênero e de novas masculinidades. Mas no mês se faz e trabalha a paternidade, a forma como nós homens participamos na vida dos nossos filhos. Infelizmente, nunca tem noção. E a ausência paternal e a forma como nós homens participamos, direto e indiretamente, tem influenciado nas problemáticas sociais. No mês de entre a comunidade, para não trabalhar uma nova consciência, com programas de rádio, programas de televisão, e que está na escola, está na igreja, está em grupos desportivos, e está com associações comunitárias, para não estar presente, mas um projeto consistente, trazendo temáticas que te ajuda a mudar a consciência. Já o investigador e especialista em segurança pública afirmou que esse combate passa por entender a complexidade da criminalidade.
assumir exatamente que as políticas públicas têm de estar cientes. Se há uma complexificação da criminalidade, as entidades também precisam articular mais e tornar mais sofisticados na sua forma de traçar metas, realizar ações programadas e desenvolver políticas adequadas para o efeito. Dentro dessas políticas adequadas, nós temos que dizer que, se não há um entendimento do aumento da criminalidade, dificilmente, portanto, as políticas públicas vão mobilizar meios suficientes. E os meios suficientes para a dimensão da criminalidade, na sua linha ascendente, como tem crescido, tem beneficiado dessa tal ausência de articulação que precisa levar em consideração que, para além das ações concretas próprias das instituições, há que envolver a participação cidadã, tendo em atenção os modelos inovadores que são previstos. A polícia de proximidade não é ainda uma realidade em Cabo Verde, apesar de ter sido uma meta estipulada, isso está longe ainda de acontecer, porque a própria instituição não age por forma a garantir a confiança da participação do cidadão. Não havendo uma compreensão, não havendo uma preocupação no desenvolvimento da confiança entre as entidades e os cidadãos, dificilmente se poderá, portanto, identificar todos os problemas e dificilmente, sem uma cooperação exaustiva e a articulação entre diferentes entidades e instituições, o Estado, portanto, conseguirá resolver problemas. A criminalidade, para ser combatida, exige um debate e busca de alternativas por parte das autoridades e da sociedade. Enquanto isso, cada um deve se proteger o máximo que pode e evitar ser vítimas de crimes, como, por exemplo, não andar sozinho à noite, não exibir objetos de valor e ficar atento àquilo que está ao seu redor. Não se esqueça que a segurança é um direito de todos, mas também uma responsabilidade compartilhada. Por isso, todos nós devemos construir um ambiente mais seguro. O Contacto Direto de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima edição com outro tema em destaque. Tenha uma boa noite.